rumo ao sul. Com as carroças avançando atrás do trio, Tinamok não pôde deixar de contemplar o impacto dessa jornada, não apenas para ele, mas também para seu país. Escrever cartas para sua esposa passou de meia página, para uma folha cheia de sentimento e descrições, com cada carta começando com a frase: "Você não vai acreditar no que aconteceu hoje." Agora, enquanto cavalgava entre Neia e Cese, ele se sentia mais seguro do que em anos, e apesar da seriedade de suas tarefas, ele realmente teve a sensação de que estavam felizes por cavalgarem juntos, o que o deixou um pouco mais curioso sobre a empregada demônio, e isso o encorajou a perguntar a Cese sobre si mesma. "Então você está vinculada ao serviço do rei feiticeiro agora?" Ele perguntou depois de ouvir como o rei feiticeiro havia rompido os laços místicos que prendiam sua alma ao serviço de Jaldabal durante a batalha. "Mais ou menos." Cese respondeu ambiguamente. "Como assim? O que mais ou menos significa?" Ele perguntou. "É verdade que estou vinculada por magia a seu serviço, mas também estou vinculada por escolha." Cese respondeu. "Por escolha?" Tinamok disse, arrancando mais informações dela. "Sim. Mesmo que meus laços fossem quebrados, eu não escolheria deixar seu serviço. Minha lealdade a ele não é obrigatória, mesmo sem meus laços, mesmo que ele se oferecesse para removê-los, eu não o deixaria." Cese disse, olhando para a frente. Tinamok levantou uma sobrancelha. "Perdoe-me pela minha ignorância, mas é uma crença comum entre os humanos que os demônios só dão sua lealdade àqueles mais fortes do que eles, e isso apenas enquanto essa força for suprema." Ele disse. Cese cavalgou em silêncio por um momento, e naquele momento, Tinamok teve medo de tê-la ofendido, mas então ela respondeu: "Essa crença não está totalmente errada, mas também não é toda a verdade. Pense nos humanos, quantas pessoas derrubariam o rei se pudessem? Eles são leais apenas porque não podem vencer, certo?" Ela disse. Tinamok e Neia foram forçados a concordar. "Sim," eles disseram. "Assim também é com muitos demônios. No entanto, suponha que o rei feiticeiro estivesse de alguma forma enfraquecido, que você pudesse acabar com sua não-vida e tomar seu trono para si mesmo. Você faria isso, Neia?" Cese perguntou. "Nunca." Neia respondeu com uma voz de certeza que poderia cortar pedra com sua confiança. "Então, alguns humanos são verdadeiramente leais, não por causa da força, mas por causa de alguma qualidade que torna aquele que eles seguem diferente, seja uma dívida, uma qualidade de caráter ou qualquer outra coisa, certo?" Cese perguntou. "Sim." Neia respondeu. "Assim também é com alguns demônios, o rei feiticeiro merece minha obediência, quer ele o obrigue ou não. Não tenho dúvidas de que os outros concordam comigo, mas não consigo imaginar o quão comum somos." Cese concluiu. "Notável." Tinamok disse com admiração. "Eu nunca pensei em demônios como sendo, bem, muito parecidos com pessoas." Ele disse. Cese realmente deu a ele um pequeno sorriso. "Isso provavelmente torna muito mais fácil justificar nos matar, não é?" Tinamok ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, sem realmente ver a estrada, as árvores ou qualquer outra coisa. Neia olhou para ele com o canto do olho. Ele estava claramente abalado com o que Cese havia dito, e antes de testemunhar sua majestade, e a maneira como muitas espécies trabalhavam juntas para o bem comum da maneira que faziam em Irrantel, isso também teria a abalado. Agora, ela se perguntava por que não era óbvio para ela o tempo todo. Neia o deixou sozinho com seus pensamentos, e o silêncio reinou sobre o trio, enquanto atrás deles mercadores e trabalhadores de uma carroça para outra conversavam, ou jogavam dados, mas Neia descobriu que o silêncio que os três alcançaram não era menos confortável. Eles chegaram a algumas estradas secundárias ao longo do caminho, mas passaram por todas elas, permanecendo na estrada principal, e ocasionalmente, passando por uma única carroça ou cavalo e cavaleiro, ouviram uma pessoa andando por um dos caminhos laterais. Ela se perguntou quantas pessoas haviam escapado para a relativa segurança do sul do Reino Sagrado do Norte, e decidiram nunca mais voltar para suas antigas casas. Sem nenhum censo feito desde o fim da guerra, era impossível saber o número total de habitantes do Reino Sagrado, o que, ao pensar nisso, pode ter sido o ponto. Se o sul soubesse o quão dizimado o norte havia se tornado por meio de um censo oficial, eles poderiam simplesmente decidir apresentar seu próprio candidato, e exigir o trono para um deles. Enquanto pensava nessas coisas, Neia lembrou-se de um homem de um dos livros de Lord Ains na biblioteca de Ashurbanipal. O homem disse: "Fique de pé." Ela balançou a cabeça rapidamente, como se para descartar o pensamento desagradável.
apesar de terem derrotado a força que ameaçava sua ruína, eles estavam mais divididos do que nunca. Seus pensamentos foram interrompidos quando chegaram ao topo de uma colina e ela viu uma cidade se espalhar diante dela. Era um pouco maior que Prarte, com muros altos e uma série de portões de entrada e saída que obviamente eram necessários para a entrada e saída central. A própria cidade tinha um abastecimento de água próximo, na forma de um rio que parecia cortá-la em seu caminho para o mar. Era um lugar substancial para dizer o mínimo. Impressionada, Tinamok perguntou quando eles pararam brevemente na subida. Não, na verdade não. Disse Neia. Não, por que não? Perguntou Tinamok. Simples. Neia disse claramente, estive em Nazarick. A frase significava, eu já vi o melhor dos melhores, e é usada por todos que expressaram que não ficaram impressionados com algo, mesmo que nunca tenham visitado a Nazarick real. Ela esporeou levemente o cavalo para a frente novamente, e o trio retomou a caminhada colina abaixo até o portão da cidade. O check-in foi mais fácil do que comprar-te, a carta garantiu a admissão imediata e nenhum guarda pediu suborno ou ameaçou consequências terríveis por não oferecer uma gorjeta. Isso foi um bom começo. Neia seguiu o exemplo de Tinamok enquanto ele a levava para o distrito do armazém, e quando seus carregadores de bagagem começaram a lidar com a tarefa de descarregar, ele disse, obrigado por seus serviços, Neia, CZ, mas não precisaremos de guardas esta noite, toda a força de segurança pode tirar a noite de folga. Vocês podem receber um salário pelo seu tempo, e então podem ir ver os pontos turísticos, e apenas nos encontrar no Silver Pavilion. O resto da empresa tem quartos reservados no hotel normalmente usado pela Guilda dos Aventureiros do Sul. Mexi alguns pauzinhos para isso, há uma área lá com sua própria arena, bem, pequenos campos de treinamento. Neia sorriu, obrigado Tinamok, vamos aceitar isso. Ela disse e olhou para CZ, tenho que informar meu pessoal, mas depois disso, por que você, Skana, e eu não saímos à noite? Vi algo quando estava em Nazarick, algumas histórias comoventes, e as mulheres tinham algo chamado Noite das Garotas, parece que seria divertido. Sim, vamos fazer isso. CZ disse em sua voz neutra, mas satisfeita. A reunião com Neia foi rápida e direta ao ponto, eles tiveram a noite de folga, eles poderiam sacar algum dinheiro do mestre de pagamento, e eles foram informados onde ficar. No entanto, Neia acrescentou um nível extra de cautela. Você representa o Rei Feiticeiro, você representa a Justiça Negra. Não abuse dos fracos, apenas proteja os fracos. Não trate a confiança que lhe demos como licença para se comportar mal, você não será tirado da prisão e será mantido responsável por suas ações. Mesmo que eu tenha que ir até o Rei Feiticeiro e sofrer punição por suas escolhas, então faça as boas, deixe-me orgulhosa, deixe-nos todos orgulhosos. Ela disse, e houve muitos gritos de entusiasmo. Os transeuntes deram ao bando uniformizado de membros da Justiça Negra olhares curiosos ou cautelosos, o que Neia não pôde deixar de pensar que era bastante razoável. Bandos desconhecidos de lutadores uniformizados fortemente armados e blindados eram motivo de preocupação para qualquer pessoa razoável. Neia, no entanto, não conseguia se preocupar tanto enquanto olhava com confiança para o risonho e sorridente grupo de elite. Eles esmagaram uma escritura da teocracia Slane, bandidos comuns da cidade não seriam um problema. Skana se aproximou após a reunião e perguntou, qual é o plano? O plano é que você venha comigo. Neia disse com um sorriso e pegou a mão de Skana, ela foi até a frente do vagão onde CZ estava esperando, vamos todas sair, primeiro sacamos o pagamento, depois temos um ótimo dia. Não demorou muito para sacar fundos, mas, ao fazê-lo, Neia perguntou a CZ, você precisa que eu cubra você esta noite? O rosto neutro de CZ não vacilou, ela apenas alcançou a bolsa ao seu lado e a abriu, e dentro Neia viu brilhantes moedas de ouro gravadas com o rosto do Rei Feiticeiro. Ela estava literalmente carregando o resgate de um rei como dinheiro para gastar. As mandíbulas de Skana e Neia caíram. O Rei Feiticeiro deu a você, isso, como dinheiro para gastar? Skana perguntou incrédula. Sim. CZ disse na voz neutra que apenas Neia sabia ler bem. Ele disse para me divertir com minha amiga quando eu pudesse. Isso será suficiente? Ela perguntou com seriedade. Neia assentiu entorpecida, bastante. Bom. CZ disse com uma voz que Neia leu como satisfeita. Bem, faz sentido. Skana disse, as donzelas demônios realmente não precisam ir às compras ou ter noites de bebedeira ou qualquer coisa, precisam. Não, essas são coisas que eu nunca fiz. CZ disse, uma pitada de curiosidade em sua voz. Skana sorriu,
Então isso vai ser um prazer. Eu sempre tive curiosidade particular sobre o quanto um demônio poderia beber. Neia não pôde deixar de rir disso, e as três vagaram pela cidade em busca de travessuras. Não era difícil encontrar uma taberna em qualquer cidade de qualquer país em qualquer lugar do mundo, basta seguir o som de cantos, torcedores e risadas e parar quando estiver em frente a uma porta com a maior parte disso. Neia olhou para a placa acima da porta, o pônei trapalhão ela leu, e a placa mostrava um cavalo caído para frente com as patas traseiras no ar. Ok então, acho que eles têm cerveja. Scanna disse, e depois de pegar a mão de Neia, ela abriu a porta e as três entraram. Vocês meninas querem um lugar no bar, ou uma mesa? Neia disse alto o suficiente para ouvir ou ser ouvida. Mesa. Elas disseram em uníssono, e Neia liderou o caminho, serpenteando pela multidão como se estivesse evitando espadas no campo de batalha, e ela abriu caminho até uma mesa perto do canto. Era feita de madeira um tanto lisa, claramente já havia sido trabalhado há algum tempo. Não era a madeira bruta que os estabelecimentos mais baratos que atendem aos pobres usavam, mas também não era o material de ônix refinado usado pelo rei feiticeiro. Neia supôs que representava um artesanato local razoavelmente bom feito de florestas locais. Ela olhou em volta para os clientes e notou a maneira como eles estavam vestidos. Havia homens de armadura, sua uniformidade significava que provavelmente eram guardas da cidade e acabavam de sair de seu turno. Havia figuras ligeiramente mais bem vestidas que pareciam bastante jovens, provavelmente filhos e filhas de comerciantes locais de meios modestos, mas não mal-sucedidos. Ela não notou muito em termos de mãos ou roupas sujas, a classe trabalhadora da população, exceto o conjunto armado deles, não veio aqui. Isso significava que o risco de violência era bastante baixo, já que tal estabelecimento teria sua própria segurança e os guardas que bebiam lá deveriam restaurar a ordem por conta própria. Ela arquivou essas observações para mais tarde, assim que uma jovem ruiva rechonchuda em um vestido decotado se aproximou da mesa. O que vai ser amor? Ela disse com um sorriso caloroso. Você tem algum anão de uma perna só? Neia perguntou. Sim, claro, isso será para vocês três. A garçonete perguntou. Neia olhou para suas companheiras, que lhe deram acenos de aprovação. Sim, serão 3 anões de uma perna só. Ela disse. Scanna, como está sua tolerância ao álcool? Neia perguntou. Maior que minha tolerância para flechas no olho. Scanna disse com humor negro, levando Neia a tossir muito antes que ela pudesse soltar as risadas que sentiu subindo. Assim que ela recuperou o controle de si mesma, a garçonete voltou com uma bandeja contendo 3 grandes canecas de madeira que ela colocou na frente do trio. São 24 cobres cada. A garçonete disse. Cesar pegou uma moeda do reino feiticeiro, era prateada e de trabalho fenomenal, as bordas eram fresadas com muitos pequenos sulcos, e a face da moeda poderia muito bem ter sido esculpida à mão. A garçonete olhou para ela confusa e virou e viu que continha um mapa em miniatura das fronteiras e um ano de fabricação carimbado. O que é isso? A garçonete perguntou. É do reino feiticeiro. Cesar respondeu categoricamente. Oh, só um momento enquanto eu pego seu troco. A garçonete disse e saiu correndo como se estivesse sendo perseguida por roedores. Isso foi estranho. Scanna disse. Não é costume fornecer denominações menores para pessoas que pagam mais do que o necessário para compensar a diferença de custo? Cesar perguntou com um toque de curiosidade. Scanna olhou para ela como se tivesse crescido uma segunda cabeça, o que, pelo que todos sabiam, ela poderia fazer, mas Neia reconheceu o problema e entrou na conversa. Ela nunca fez compras antes, então ela realmente não tem ideia de como isso funciona. Ah, então, uau, quero dizer, eu sei que você disse isso, mas acho que ainda não caiu a ficha, mas de qualquer forma não foi isso que eu quis dizer, quero dizer a reação dela, a moeda que você deu a ela. Eu me pergunto se ela nunca viu uma antes. Scanna disse duvidosamente. Neia encolheu os ombros, não importa, ela tem a moeda, nós temos a cerveja, então deixe-me fazer um brinde à vida, à amizade e a ver as duas por muitos amanhãs. Ela ergueu a caneca em direção ao centro da mesa. Para todas as coisas boas e todos os bons momentos. Scanna acrescentou, e trouxe sua caneca por sua vez e a pressionou contra a de Neia no centro. Cesar pareceu incerta por um momento, mas havia uma coisa que ela sabia elogiar de todas as maneiras que o elogio poderia ser oferecido, então ela trouxe sua caneca para o outro lado da de Neia e disse, para o rei feiticeiro. E os três trouxeram suas canecas à boca, cada um por sua vez, e começaram a beber a espessa caneca espumosa de lúpulo fabricado pelos anões.
Eles inclinaram a cabeça para trás e não pararam de beber até que as canecas estivessem vazias e as trouxeram de volta à mesa com um ar insatisfeito e coletivo. Na próxima rodada, temos que brindar aos anões. Scanna disse. Neia riu, eu acho que eles merecem, isso pode ser caro aqui, mas não é à toa que eles são conhecidos tanto pela cerveja quanto por seus equipamentos. Sim, na próxima rodada nós brindamos aos anões. Então elas notaram Cesé, que não disse nada. Em vez disso, havia um sorriso bobo em seu rosto e suas bochechas estavam muito coradas. Cesé, você está bem? Neia disse, inclinando-se um pouco. Cesé soluçou em resposta. Eu vou apenas brilhar. Cesé disse de forma arrastada. As donzelas demoníacas podem ser conhecidas por sua força de combate, mas, eu acho que se for para uma batalha de beber cerveja, elas ficam muito aquém. Scanna disse com uma risada jovial. Neia levantou a mão para chamar a atenção para sua mesa, e foi então que ela percebeu que a garçonete estava curvada sobre o bar em uma conversa profunda com o barman, e estava apontando para a mesa deles e para a moeda que ela havia recebido, que estava no bar na frente do homem atrás dele. Seus olhos assustadores se estreitaram, e com razão, o barman saiu de trás do bar segurando um cacetete ao seu lado e se aproximou das 3 mulheres em sua mesa. Ele jogou a moeda na mesa. Tem mais alguma coisa? Esse dinheiro não serve para nada aqui. O que? Por quê? Scanna perguntou. Não somos adoradores de monstros mortos-vivos, é por isso. Ele rosnou alto o suficiente para que as conversas próximas parassem, e todos olhassem. Seu rosnado, no entanto, tornou-se um gemido quando Cesé desencadeou sua intenção de matar. Você vai pegar a moeda do rei feiticeiro. Cesé disse categoricamente. Você ficará grato por isso. Você não vai jogar a imagem dele de lado tão casualmente. Você vai tratá-la com respeito. Está claro? Por um momento, Neia pensou que o homem iria morrer de ataque cardíaco, então quando o suor começou a escorrer por seu corpo em rios, ela se perguntou se ele morreria de desidratação primeiro. Neia rapidamente estendeu a mão e tocou o braço de Cesé. Cesé, tudo bem, ele é apenas ignorante, ele não conhece nada melhor. Cesé pareceu responder à ação de Neia, e ela começou a suprimir sua intenção de matar e olhou para o homem com olhos de aço. Você entendeu? Ela perguntou novamente. Ele engoliu em seco e acenou com a cabeça, recuperou a moeda e recuou o mais rápido que pôde. Os olhares que recebiam não haviam desaparecido, mas haviam ficado menos ameaçadores. Traga-nos o nosso troco, vamos sair daqui. Scanna disse bruscamente para a garçonete. Alguns momentos depois ela jogou a diferença na mesa, e Cesé a guardou de volta em sua bolsa, e as 3 se levantaram e saíram. Elas tiveram um amplo espaço ao fazê-lo, e sentiram os olhares às suas costas. Em outro lugar, disse Neia. Definitivamente. Scanna concordou. Cesé soluçou novamente, e o rubor voltou ao seu rosto. Elas caminharam pela rua por apenas alguns minutos antes de encontrarem outra taverna, esta menos movimentada, mas com móveis feitos dos melhores materiais, e quando se sentaram à mesa e pediram mais da mesma bebida que haviam pedido antes, era servida em grandes canecas de vidro. Para os anões. Disse Neia. Para os anões. Scanna disse. E o rei feiticeiro. Cesé falou arrastado, e elas juntaram suas canecas e beberam de novo, engolindo rapidamente como se preocupadas que iria desaparecer se não bebessem rápido o suficiente, e bateram as canecas com força na mesa. Desta vez, Neia enfiou a mão na bolsa e tirou uma moeda do reino sagrado, e a serva, uma jovem loira e esbelta, pegou e voltou prontamente com o troco sem nenhum incidente. Isso permitiu que elas pedissem mais 2 rodadas, mas após a segunda rodada, Cesé apenas ficou sentada com um sorriso pateta e incomum no rosto sem beber, antes de cair de cara na mesa e quebrá-la. Empregadas demônios, elas realmente não conseguem segurar a bebida, não é? Scanna perguntou, um brilho quente em suas próprias bochechas enquanto ela terminava a terceira caneca. Neia riu, acho que não, você sabe, se soubéssemos dessa fraqueza, poderíamos ter derrotado Jaldabaoth com um concurso de bebida. A risada de resposta de Scanna foi interrompida por um homem de armadura. Ele não era muito grande, nem muito ameaçador, e comparado ao equipamento das 3 mulheres, ele nem estava bem armado, mas sua voz não era desprovida de força, poder, ou convicção, e chamou a atenção deles. Não pude deixar de ouvir, e agradecerei se não fazerem piadas como essa. Como que? Neia perguntou. Aquela ali, ele apontou para agora roncando Cesé Delta. Realmente é uma das empregadas demônios, ela é Cesé, a primeira libertada pelo rei feiticeiro.
O homem levantou uma sobrancelha. Claro que ela é, e eu sou Neia Baraja, a escudeira pessoal do rei feiticeiro. Não, você não é, Skana disse sarcasticamente e com um sorriso largo enquanto apontava para Neia, porque ela é Neia Baraja. O homem sarcástico pareceu confuso por um momento, sem saber se elas estavam apenas levando a piada mais longe para chocar. Veja por si mesmo. Neia disse e se levantou. Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, fundadora da justiça negra, portadora da armadura do grande rei Buzar e da estrela cadente suprema, maldição das escrituras, construtora e tomadora de cidades, e serva do único Deus verdadeiro neste mundo, o rei feiticeiro, Ainzo Algon. Ao se levantar, ela abriu sua capa e expôs a armadura verde escura encantada que a destacava proeminentemente, e ela removeu a viseira e olhou-o nos olhos. Puta merda! Ele disse depois de um longo momento, você realmente é ela, e aquela, garota inconsciente. Ela é uma empregada demônio? Ele perguntou em total descrença. Sim e sim, demônios não lidam muito bem com o álcool. Neia disse um tanto sardonicamente. Quem diria? Espera, então você está bebendo com um demônio, e você está bem com isso? Ele perguntou como se não pudesse acreditar. Claro. Nós lutamos juntas, arriscamos nossas vidas juntas, servimos a mesma causa juntas, ela me protegeu em lutas onde outros humanos tentaram acabar com minha vida, porque eu não confiaria nela depois de tudo isso. Você nunca esteve em uma batalha? Skana perguntou enquanto ela estendeu a mão e pegou a mão de Neia, e gentilmente a puxou de volta para uma posição sentada na mesa. Os laços forjados lá são como nenhum outro, é impossível não lembrar do perigo compartilhado, e porque o perigo, não importa quão grande, ele é temporário, o perigo compartilhado cria uma conexão inquebrável e única. Ela disse eloquentemente, dando um aperto na mão de Neia que a deixou saber que ela quis dizer o que disse em mais de uma maneira. O jovem soldado ficou de boca fechada por um momento, realmente sem saber o que dizer em resposta. Olha, desculpe se entendi errado, mas aqui é o sul, não o norte, as coisas são diferentes aqui, e eu não sei com o que você está acostumada, mas seja o que for, você provavelmente não encontrará muito aqui. Se ela é conhecida por ser uma empregada demônio, ela vai atrair algumas respostas negativas, e se você é conhecida como Neia Baraja, você provavelmente atrairá alguma negatividade para si mesma. Neia piscou em surpresa atordoada. Por quê? Skana perguntou bruscamente. Olha, eu estava na última batalha, onde Jaldabaoth foi derrotado, vou me lembrar até morrer, então, olha, entendi, sei que devemos nossa sobrevivência ao rei feiticeiro, mas a maior parte do sul não foi lá, eles acham que as histórias são exageradas, e há muita hostilidade aos mortos-vivos aqui, e como resultado, muita hostilidade em relação a todo o norte. Agora que se espalhou a notícia de que o trabalho dos mortos-vivos está em andamento, façam um favor a vocês mesmas e não se destaquem muito. Ele disse suavemente. Obrigada pelo conselho. Neia disse categoricamente. Sim. Ele disse em um tom que dizia que sentia que ela não iria aceitar, antes de seguir em frente. Acho que já bebi o suficiente esta noite. Disse Neia. Bem, nós sabemos que ela bebeu. Skana disse, apontando para o demônio desmaiado. Vamos. Neia assentiu silenciosamente, e elas tiraram CZ de seu lugar depois de colocar moedas suficientes na mesa para cobrir suas bebidas. Cada uma delas a segurou debaixo do braço, e após obterem as direções para o hotel, começaram a caminhar com a inconsciente CZ pela rua, e descobriram que o hotel era um grande estabelecimento rico, e em pouco tempo, elas tiveram 3 chaves de quarto entregues a elas. Mal percebendo a decoração sofisticada, elas subiram as escadas até encontrarem seu andar, e em seguida, levaram CZ para um dos quartos. Cautelosamente, elas a colocaram na cama, trancaram a porta atrás de si e deslizaram a chave por baixo da porta para ela encontrar pela manhã. Então, como se por um momento elas tivessem esquecido tudo, elas olharam para suas chaves separadas, e Neia sentiu o retorno de sua timidez inicial, lembrando que ela não precisava ficar sozinha à noite, mas não tinha certeza do que dizer. Ela olhou para a chave em sua mão, depois olhou para Skana, depois olhou para a chave, depois olhou para Skana, sem saber o que deveria dizer. Skana esperou um momento e então agarrou a barriga e começou a rir. Eu juro, disse ela, posso ter perdido um olho, mas ainda posso ver através de você, e acho que mesmo se eu fosse cega, ainda seria capaz. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Neia, e a construtora e tomadora de cidades,
a portadora da armadura de um monstro e a escudeira pessoal de um deus vivo, era mais uma vez a garota incerta cujos olhos de aparência perigosa e talentos únicos a mantiveram sozinha na vida e no trabalho, e insegura sobre como navegar em qualquer coisa que não seja um campo de batalha ou um discurso. Scanna apertou a mão de Neia gentilmente. Olha, está tudo bem, se você quiser ficar sozinha esta noite, você pode ficar, se você quiser vir comigo, você pode fazer isso, e eu estarei feliz, desde que sua escolha te faça feliz. Agora espere um momento. Ela disse, e então ela soltou, desceu uma porta e a destrancou com sua chave, então ela se aproximou de Neia, pegou sua mão e gentilmente abriu seus dedos. Ela colocou a chave na palma da mão de Neia, então gentilmente fechou as mãos calejadas da temível arqueira novamente. Neia observou toda a ação como se estivesse em um sonho, e quando seus dedos estavam fechados na chave de Scanna, ela sentiu o único olho bom de Scanna, a ousada, em seu rosto, e ela encontrou aquele olhar com seus olhos temíveis, que pareciam não tão temíveis para a batedora de um olho só. Você faz o que você quiser fazer. Neia sentiu seu coração batendo forte no peito e então fez sua escolha.